É muito bom estarmos aqui novamente e estamos aqui hoje para poder tratar de assuntos emocionais, né? Saúde emocional, saúde espiritual. E estamos aqui também para poder falar do desenvolvimento humano. E para você que não me conhece, eu me chamo Alain Moraes. Sou psicanalista em formação e há mais de 20 anos sempre aconselhando, orientando pessoas através da espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre a culpa, sobre o sentimento de culpa. E antes de nós se aprofundarmos sobre esse assunto da culpa, eu gostaria de falar para você que os vídeos que mais fazem sucesso na internet são os vídeos de dança. E esses vídeos eles não acrescentam nada na vida das pessoas. E um conteúdo como esse, que trata de saúde emocional, que visa cuidar mais das pessoas, normalmente tem dificuldade de viralizar porque o YouTube ele não entrega. Por isso eu peço a sua colaboração, você ficando até o final do vídeo, você dando seu like, compartilhando, comentando, escreva qual tem sido a sua culpa. Dessa maneira você vai ajudar a promover essa mensagem e a gente vai alcançar mais pessoas. Meu intuito aqui é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Ok? Então nós vamos falar hoje sobre a culpa, sobre o sentimento de culpa. Bom, como é que nasce a culpa? Para a gente poder entender como é que ela origina esse sentimento, primeiro a gente precisa entender que a partir dos 5 anos, 6 anos de idade, a ciência diz que a gente já começa a entender o que é certo e errado. Dentro desse tempo, nesse período, dentro de cada um de nós, vai se construindo padrões, seja os padrões familiares, padrões religiosos, padrões sociais e por aí vai. Então, conforme a gente vai desenvolvendo e vai se descobrindo, e na convivência com os nossos familiares, então vão se construindo padrões. A gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que fazer e o que não fazer. O problema desses padrões é que eles se tornam muito rígidos. Alguns, na sua maioria, se tornam muito rígidos. Como existem pessoas que, por exemplo, tiveram uma educação muito rígida. Se ela aprendeu a respeitar os mais velhos, a respeitar o próximo, à base de, digamos assim, de pancada, à base de gritos. Ela aprendeu a ser uma pessoa educada através de ameaças. Por exemplo, pessoas que cresceram num âmbito religioso aprenderam que se usar calça, se usar saia, se assistir televisão, se não for para a igreja ou qualquer coisa assim dessa natureza, estarão pecando contra Deus. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, estou apenas dando aqui exemplos de como os padrões eles são formados dentro de cada um de nós, dependendo do como nós somos criados pelos nossos familiares ou por aqueles que cuidaram de cada pessoa. Então cada pessoa teve ali o seu padrão. E o que acontece? Agora falando um pouco de psicanálise, na psicanálise nós temos o lado da mente que se chama superego. É ele o responsável de condenar, julgar e apontar os nossos padrões, mediante aquilo que temos dentro da gente. Do outro lado da mente, nós temos o id, que também é uma parte do inconsciente da mente humana, aonde, pela representação da psicanálise, ele representa os nossos impulsos, as nossas energias, os nossos desejos e as nossas fantasias. Ambos entram em conflito, pode haver um surto
ou pode haver até uma depressão, uma angústia ou uma tristeza. Porque o superego, a parte da mente humana, começa então a querer penalizar o id pelas coisas erradas que ele fez. Se dentro da pessoa existe um padrão, que ela não poderia cometer algo errado e ela acaba cometendo esse algo errado, então a mente dela, essa parte da mente inconsciente, começa então a cobrá-la, a puni-la, porque você fez, você sabe que é errado, não era para você ter feito, e aí vem a angústia, bate aquela tristeza. Então, no decorrer do nosso desenvolvimento, já entrando ali na fase da adolescência, a gente começa então a construir dentro de cada um de nós os padrões sociais, que são as leis, as normas sociais de todo cidadão. Conhecemos também pessoas, passamos a construir amizades, essas amizades também vão nos ensinando o que é certo, o que é errado, e tudo isso nós vamos colocando dentro da gente. E por fim vem a mídia, também dizendo como um homem tem que ser, a mulher tem que ser, o tipo de carro que tem que ter, a roupa que tem que ter, o corpo que tem que ter, o dinheiro que tem que ter, e nós então vamos construindo os nossos padrões, nós vamos crescendo, e esses padrões eles vão sendo construídos dentro de cada um de nós. Nesse sentido, então, que a gente começa a desenvolver, e quando nós passamos a ter conhecimento e violamos um desses padrões, quebramos essa norma, infringimos essas leis que estão construídas dentro da gente, é onde então nasce a culpa. Porque dentro de cada um de nós já foi construída, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, diante desses padrões que foram construídos, que já estão enraizados dentro de cada um de nós, vem então as cobranças, as críticas, as autocríticas. Então começamos a nos punir quando nós não cumprimos com o nosso objetivo. Quando a gente falha em algum objetivo, a gente erra, então vem a punição. A gente mesmo começa a nos punir. Então é mais ou menos assim, uma pessoa que decide fazer uma dieta e ela deu uma deslizada, acabou comendo um doce, então ela logo vem aquela culpa na mente dela. Pô, como é que você vai emagrecer desse jeito? Você nunca vai emagrecer, você nunca vai chegar no seu objetivo, porque você acabou falhando. E aí a pessoa chateada acaba entregando os pontos e decide não mais continuar com aquela dieta. Mas na verdade, esse sentimento de culpa pela dieta, ele não é somente um caso isolado. A gente tem essas raízes, esse sentimento dentro da gente, que todas as vezes que a gente cometer algo errado, algo grave, nós sentiremos esse sentimento de culpa. Seja uma pessoa que cometeu uma traição, seja uma pessoa no âmbito religioso que sabia o que tinha que fazer, que era algo certo, acabou fazendo algo errado. O sentimento de culpa por não ter conquistado algo pessoal. Então, o sentimento de culpa, ele está enraizado dentro de cada um de nós. Ele faz parte de cada um de nós. Então, esse sentimento de culpa, ele já está enraizado dentro de cada um de nós. Ele já nos acompanha pelos padrões que foram construídos dentro de cada um de nós. O problema é quando há um desequilíbrio emocional. Por exemplo, uma pessoa que sentiu que a pessoa sabe que o que ela fez foi errado, ela feriu alguém ou ela cometeu alguma coisa que acabou trazendo consequências para a vida dela, e ela vive se culpando.
ela vive sempre se culpando, ela vive se martirizando por conta daquele erro que ela cometeu. Ela já pediu perdão talvez para a pessoa, ela já disse para si mesma que não ia mais fazer, mas sempre aquele sentimento de culpa vem à tona. Então isso mostra que essa pessoa, então isso mostra que há uma desregulação emocional na mente dessa pessoa. Ela não está conseguindo lidar com essa situação. Então isso começa quando o lado da mente, que é aquele lado do juiz, aquele lado da cobrança, da autocrítica, começa a nos punir. Você sabia que era errado? Quem mandou você fazer isso? Por que você fez isso? Agora ninguém vai te perdoar, as pessoas vão olhar para você com outros olhos e tal. Enfim, aí vem essa punição. Em alguns casos gera até depressão, tristeza, angústia, ansiedade, porque a pessoa não consegue se perdoar. Se livrar da culpa, como se livrar desse sentimento, ou amenizar esse sentimento. Bom, se por um lado a nossa parte inconsciente é ela que nos pune por causa de algo errado que cometemos, por causa da cobrança excessiva, da autocrítica, às vezes nós somos muito rígidos com nós mesmos, no sentido de querer tudo certo. Então, se por um lado existe a parte inconsciente que nos pune por causa disso, existe o lado racional. Existe o lado racional, existe o lado consciente que equilibra essas emoções. Na psicanálise nós chamamos de o ego, o lado racional da mente, o lado consciente da mente. O que esse lado consciente faz? Ele aplaca. Então, se por um lado vem as cobranças, vem o julgamento, vem as punições, aquela fala nos punindo, a mente ela trabalha de uma forma consciente, dizendo o seguinte: olha, eu errei, mas isso foi um aprendizado, não vou fazer mais. Isso serviu para me poder ganhar experiência. Isso serviu para me poder aprender e sofrer as consequências. Agora não faço mais. Então, o nosso lado racional, o lado da consciência humana, ele aplaca, ele ameniza e ele faz a gente entender que somos seres humanos capazes de errar, sujeito a erro. Isso faz então com que a gente ameniza a nossa culpa ou elimina ela de vez. Então, se ela feriu alguém, o seu lado racional, o seu lado consciente, ela se conscientiza da situação, então ela não se cobra mais, ela não se pune mais, ela pede perdão para a pessoa. Se a pessoa não vai perdoar, pelo menos você está fazendo a sua parte, porque o perdão é para curar você. Essa consciência sobre o que você está fazendo é para curar a própria pessoa, é proteger a própria pessoa, é proteger seus próprios sentimentos. Então, se a pessoa não vai entender, se você pediu perdão, se você conversou, bom, a sua parte você fez. Agora, se a pessoa entendeu, ok, melhor ainda. E se foi alguma coisa que você infringiu, que você cometeu sozinho, e que você leva essa culpa, talvez por não conseguir cumprir com o seu objetivo, então seja consciente, aprenda com o seu erro e siga em frente. Então, para poder eliminar a culpa, para poder aliviar esse sentimento ou eliminar ele de vez do coração, a pessoa precisa ser consciente do erro que ela cometeu, do deslize que ela cometeu, e entender que ela é sujeita a erros, a falhas, e que todo erro serviu como aprendizado, uma experiência para não fazer mais. E sobre isso eu quero deixar uma
uma mensagem, um pequeno versículo. Olha o que diz o texto. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, aqui está escrito, seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Enquanto o árbitro do nosso coração for a nossa mente inconsciente, isso sempre vai nos tirar a paz. Sempre vai nos acusar. Sempre vai nos punir. Sempre vai nos cobrar. E a gente nunca vai alcançar a paz. Mas quando a paz é o árbitro de Cristo, então a gente acaba encontrando a verdadeira paz. A gente passa a ficar em paz com nós mesmos. Porque Jesus nos deu uma lição. Ele perdoou a mulher adúltera, ele perdoou o ladrão na cruz, e não há pecado que ele não perdoe. Não há erro que ele não perdoe. Por isso, seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração. Então, se a paz de Cristo ela estiver no seu coração, você pode ter certeza que você estará em paz. E você estará consciente que você é um ser humano sujeito a erros e falhas. Então fica aí essa dica, fica aí essa pequena ajuda, espero ter ajudado e espero que você goste, tenha te ajudado, dê o seu like, compartilhe. Eu vou deixar aqui um card para você poder ver como funciona a mente humana, para poder ajudar você a equilibrar mais as suas emoções. Espero ter ajudado e um forte abraço. Deus abençoe e até o próximo vídeo.